isso, é um esclarecimento maior. Eu acho que conforme a gente vai passando as aulas, vai ficando mais claro ainda para mim e o tempo também vai deixando mais claro também. Mas muito obrigada. É isso. Amém. Obrigada, Rô. Eu quero agradecer também todo mundo aí que compartilhou. A fala da Elaine me ajudou pra caramba também. Eu confesso que eu tenho orado bastante, porque a pequena aqui é um grande desafio. Eu sei que, né, todos falam isso dos próprios filhos. É uma bênção e um grande desafio. E muitas vezes eu uso a questão do castigo assim como algo que, poxa, eu consigo dominar. Porque a Lisa ela argumenta pra caramba, ela insiste muito. Às vezes eu vejo uma falta de temor. E quando você falou, Lei, sobre a questão de a gente ensinar princípios, que foi a fala também que o Vinícius retomou, isso me ajudou pra caramba. E eu fiquei pensando, nossa, eu queria sempre uma escritura, assim, durante o meu dia. À noite eu procuro sempre orar. Procuro não, a gente ora todos os dias e lê a Bíblia todos os dias. E ela é muito metódica para algumas coisas. Então, quando eu não quero fazer, ela me cobra. Então, isso é muito bom. E aí aquilo quebra bastante meu coração. E a gente tem esse exercício, porque uma das coisas que eu acho muito importante é criar rotina, né? Uma rotina espiritual para a criança. Então, isso eu tenho muita convicção. Mas eu fiquei assim desejosa de ter uma escritura que eu pudesse ensinar para ela sobre obediência, sobre disciplina, sobre temor. E aí, no outro dia, eu orei bastante. No outro dia, a Tati me enviou o material da igreja dela, super legal. Eu até disponibilizei no grupo, não sei se alguém teve a oportunidade de abrir, mas é ilustrado, um livrinho, né, ilustrado, com escrituras, então tem a figura, a imagem, isso chamou muita atenção da Lisa, e aí a gente consegue ler aquelas escrituras ali, dependendo do comportamento que foi dela naquele dia, né, eu Nicolas, está posso falando, colocar um conversando no momento princípio, que não é para conversar. e eu quero muito, numa outra etapa, começar a decorar as escrituras com ela. Então, isso me motivou bastante, me deu uma outra visão, assim, sobre como colocar os princípios no coraçãozinho dela. Obrigada. É muito legal, viu, que cada um compartilhou. Eu não vai dar para mais pessoas compartilharem, que eu sei que seria muito rico, porque o tempo é curto, né? A gente tem bastante coisa para a gente conversar. A gente falou desse primeiro tempo, basicamente sobre desenhando ali o alicerce, né? Ou seria, melhor dizendo, ali os princípios, né? Que vão basear ali a criação do filho, né? No mundo cristão, né? E aí tem essas três premissas aí, né? Que é a questão de os pais, eles guiam, eles educam e disciplinam. E aí, nesse sentido, a gente precisa sempre entender, que a gente tem falado, que incentivar eles nos conceitos, né, de Deus, né, para que eles possam ter uma moral, né, e possam ser crianças moralmente responsáveis. E para que isso aconteça, a gente precisa não irritá-los, né, ou seja, não trabalhar em cima de coisas que são pecaminosas, mas procurar sempre trabalhar eles na disciplina e nos caminhos, admoestando, exortando no caminho do Senhor, né, que é o que fala aqui de Efésios 6,4, né? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. E aí a gente falou sobre essa questão do coração, né? De alcançar o coração do filho, né? Então foi só uma pincelada, porque é um início, né? Dando sequência aqui, a gente percebeu aqui que é uma coisa que já é notória, né? Por isso que esse assunto é voltado para quem é cristão, porque por meio das escrituras, Deus está revelando o caráter dele, né? Ele tá revelando quem ele é, né? Então, essa explicação, iniciais com as crianças, né, com os filhos desde cedo, a gente não precisa esperar eles terem uma idade para falar, não, agora ele está num tempo que a gente começa a aplicar isso para eles. Não, tem que ser, nasceu, já começa a ler, já começa a explicar. É espiritual, né? É uma guerra espiritual. Por quê? Porque a gente nasce já pecador.
né? Não tem essa de nasce santo e depois vira um pecador. Não, já nasce pecador, né? A raiz do pecado ela veio para o homem a partir do momento que ele se afastou de Deus. Então, como a gente vê, né, que por causa de um todos pecaram, né? Então, por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós somos pecadores. Então, as crianças já nascem com esse coração pecaminoso, né? E para que isso ocorra, que é a questão da salvação, do ministério da reconciliação, a gente precisa desde cedo começar a trabalhar o coração dela, a procurar trabalhar o comportamento delas, mais focado no coração. Então não é que a gente não vai trabalhar o comportamento, a gente vai sim trabalhar o comportamento, porque, como fala, né, criai os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então a gente vai fazer com que haja um treinamento para que a criança seja moralmente responsável, mas focado em quê? Na salvação dela. E isso é um diferencial, né? Porque a partir do momento que a gente foca que a gente já tem consciência que meu filho de 3 anos, de 5, de 10, né? Cada vez que ele vai ficando mais velho, é mais difícil isso, porque ele vai ficando mais independente. Ele vai ficando moralmente responsável. Então, a partir do momento que ele vai ficando cada vez mais responsável com a sua moral, ele tende a ter dificuldade de aprender de uma forma como uma criança pequena, né, de uns 3 anos aprende, porque ele já está mais independente. Então, deixa eu focar aqui no roteiro, senão eu vou adiantar a coisa. Então, beleza. Então, o que acontece? A gente precisa entender que a partir do momento que houve esse abandono com Deus, por meio de Adão e Eva, o homem ele deixou de viver aquilo que Deus legislava para ele e de ter o coração para beneficiar a Deus. Ele começou a trabalhar 2 conceitos, né? 2 características que o homem tem, o homem pecador tem, que nós temos, né? De autolegislar e de se auto-beneficiar, autogratificar, né? Que é o conceito que ele usa aqui. O que seria autolegislar, né? Decidir em benefício próprio. Então, a partir do momento que nós nos afastamos de Deus, então a gente vê isso nos nossos filhos, né? À medida que eles vão crescendo, eles vão procurando fazer coisas com que as regras sejam para eles e não uma regra que a gente coloca para eles. E aí entra aquele choque, né, que você fala uma vez, 2, 3, né, e ele está relutando em fazer alguma coisa diferente. Então, à medida que ele vai crescendo, vai se tornando mais moralmente responsável, essa autolegislação vai ficando mais forte, porque é o coração dele, né? Ele está legislando em benefício próprio. Então, o homem foi criado, né, com a capacidade moral de escolher o que é certo e errado. A gente pode ver aqui em Gênesis 1, 28, que fala que Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes no mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus concedeu ao homem uma moral. O que é a moral? É a capacidade dele tomar decisões do certo e do errado. Só que a partir do momento que abandonou, que houve assim o pecado, ele perdeu essa capacidade de ter uma decisão 100% espiritual. Então ele tem uma visão a gente tem uma visão muito deturpada, né, quando está longe de Deus. Então a nossa moral ela perdeu a capacidade de decidir pelo certo e errado conforme Deus quer, e começou a decidir conforme a benefício próprio. Então, a partir desse momento da queda, o coração já não é governado pelas coisas de Deus, mas é governado com interesse próprio, de beneficiar a si mesmo. Então, por causa disso que surgem essas competições, né? Que tudo que a gente faz, a gente vê que a gente está procurando fazer beneficiar a si mesmo. E não vai ser diferente com nossos filhos. Eles têm, desde cedo, eles querem beneficiar a si mesmo, porque essa é a natureza pecaminosa, não é uma coisa que se faz conscientemente. Já vem do pecado, né?
Por isso que é tão importante a gente, desde cedo, pegar nossos filhos e crescer eles na disciplina e na demonstração do Senhor, porque assim eles vão conseguir entender desde cedo que há um caminho do qual a gente se afastou, né, do relacionamento com Deus. Então o coração deles vai se conectar com Deus. Esse é o nosso desejo, né? Então quanto mais tarde ficar, mais difícil ficará essa conversão. O outro sentido de se autogratificar é satisfazer os desejos do próprio eu. Então todo mundo nasce com esse desejo de se autogratificar, né? É o lado da busca pelo prazer. Então aquilo que me beneficia, aquilo que eu tenho prazer, eu vou fazer as coisas para me autogratificar e não para gratificar a terceiros, os outros, né? E esse é um aspecto do nosso pecado, né? Porque a ideia do pecado é fazer aquilo que desagrada a Deus, né? E se a gente for pensar nos 2 mandamentos, Deus coloca lá, resume os 10 em 2, né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a si mesmo. Não entra em nenhum desses aspectos amar o amor a si mesmo como algo primordial. Mas sempre ou é a Deus ou é ao próximo, ou é a Deus ou é ao próximo. Então, a partir do momento que a gente saiu desse relacionamento com Deus, os nossos filhos também, eles vêm com a mesma natureza pecaminosa. Então eles vão procurar autolegislar, criar coisas para se beneficiarem e buscarem a autogratificação, que é fazerem coisas para terem prazer próprio, né? E aí, por exemplo, uma criança, né? Eu tenho um exemplo aqui, quando a criança quer ter um brinquedo, né? E aí ela vê, não sei se vocês já passaram por isso, a gente já passou por algumas coisas assim, quando eles eram menores. Uma vez a gente estava, vou usar o exemplo da gente, né? Porque é mais rico. Uma vez a gente estava no mercado, e aí sabe que prateleira de doces fica ali à disposição justamente, né? Estratégia para que eles vendam, né? Mas não tem problema, né? Já sabe. E aí uma vez um dos nossos pequenos, não vou citar muito nome aqui porque eles estão ali acordados ainda, pode ficar mal, mas um deles pegou uma barra de batom garoto, ficava disponível. Eu passei no mercado, tal, paguei as coisas, quando cheguei em casa, cadê o fulaninho? Um silêncio assim, aquela coisa, debaixo da mesa. A cena do crime estava... Meu filho, o que é que você tá aí? Não é nada não, papai. E a boca toda melecada de chocolate. E aí a gente percebeu que ele tinha furtado um chocolate do mercado. E aí a gente falando, e ele sabia, né? Sabia. Aí a gente teve que voltar lá no mercado. E aí eu paguei não tinha como devolver, né? Paguei o chocolate. Falei, moça, tal, né? Criança, aquela coisa toda, mas fizemos ele... E foi interessante isso, que quando eu voltei lá, eu já estava com isso em mente, eu voltei a gente vai aprender sobre isso, porque a minha responsabilidade é de governar a vida deles. Então eu tinha uma responsabilidade sobre eles, porque a moral dele, naquela época, não era... Ele não tinha uma responsabilidade suficiente de ser responsável pela atitude dele. Então eu, né, como pai, teria que fazer isso. Mas ele pediu perdão lá, enfim, foi isso que aconteceu. Então naquele momento ele viu um chocolate e ele pensou, caramba, eu quero. Meu pai já falou que não vai comprar, mas eu quero. Então ele ele pensou na autogratificação, que foi o quê? Pegou e colocou no bolso dele. Então essa é as coisas que acontecem porque a gente quer beneficiar a si mesmo. E a autolegislação é assim, ele tinha uma regra que era não podia pegar porque eu não ia comprar. Mas naquele momento ele autolegislou, então ele criou uma regra para si mesmo, para beneficiar a si próprio. Ou seja, eu posso pegar e eu vou pegar. E fez, né? Então, os pais assumem esse principal papel, né, na formação do coração da criança, né? Então é preciso fazer esse trabalho para que essa autogratificação e essa autolegislação elas percam
o poder no coração das crianças, dos nossos filhos, que sejam mais aquele que Deus quer do que o que eu quero para mim, do que benefício a si mesmo ou busca do prazer pessoal. E é interessante porque a criança, a gente sabe disso, né? Nesse momento elas não são capazes de decidir por si próprias, né? Se vocês forem ver aí, é bem limitado, né? A moral delas assim é muito pequena ainda, né? Vai depender de cada faixa etária ou da criação também. Então essa responsabilidade dos pais de controlar esse desejo, porque isso tem a ver com desejo, né? É uma responsabilidade do Ministério da Reconciliação, que os pais assumem a partir do momento que têm os filhos. Então, para que a criança possa mudar isso, os pais precisam entender, nós precisamos entender que nós atuamos como governadores morais deles. Seria isso. Como eles são incapazes, né? Muitas das vezes eles não têm noção das consequências, ou eles não têm a capacidade moral, né? de decidir diversas coisas. Nós, como pais, assumimos. Nesse dia que meu filho fez isso, eu sabia que, apesar dele ter feito o ato, ele era uma criança que não tinha capacidade moral para assumir essa responsabilidade. Então, eu assumi essa responsabilidade por ele. Dependia de mim ir lá ao mercado e fazer o que eu precisava fazer como se fosse ele, que é assumir a responsabilidade pelo erro. Então, à medida que os filhos vão crescendo, essa governança ela vai diminuindo. Então, a gente estava conversando esses dias, né, com o David Areta. Por exemplo, você fala para o seu filho que você ensina lá que tem que comer, né, e que terminou a comida, vai pegar o prato e colocar lá na pia, né? E aí você explicou tudo, aí ela pega e termina de comer, ou então não leva, ou então ela está comendo, pega a comida, joga no chão, brincando, né? Aí você precisa governar a vida dela, porque ela ainda não tem uma capacidade, até certo ponto, de entender algumas coisas. Então, se ela tiver numa idade que ela já entende, essa responsabilidade ela assume, né? Mas à medida que ela vai lidando com situações na vida, a gente vai percebendo se ela tem capacidade de ser moralmente responsável pelas próprias atitudes. Então, para que a criança possa mudar isso, né, deixar de se autolegislar, de autogratificar, a gente deve focar desde o início da criação dela nos fatores externos, mas focando a mudança do coração. Então, é por meio do treinamento que o coração dela vai ser mudado. E isso é interessante, porque aquilo que eu estava falando, o foco é o coração, mas a ferramenta que a gente tem, a forma de mudar o coração é por meio da prática, é por meio do treinamento. É por meio do treinamento. Porque, muito interessante aqui, né? Quando a gente observa o coração da criança, a gente vai perceber algumas coisas aqui. Por exemplo, Salmo 139, versículo 23, eu vou lendo para a gente ganhar mais tempo, fala o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, né? Então esse Salmo diz que Deus conhece aquilo tudo que passa no nosso coração, né? Que Ele sabe os nossos pensamentos, que Ele sonda a gente, né? Em Mateus 12, 34, 35, fala o seguinte: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente percebe que a Bíblia fala constantemente que o coração é a coisa mais importante da vida cristã. Porque, como fala em Provérbios 4, 23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 6, 18 fala que o coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Então, tudo brota do coração. Então, faz sentido, né? Quando a gente fala que o foco do pai não é o resultado, o comportamento em si, mas é o coração. Porque no dia a dia nós somos instigados, né, a focar no comportamento.
O comportamento ele é importante, porque revela, né? Mas o comportamento em si também não é capaz de transformar o coração dos nossos filhos para serem salvos. Lembra que a ideia é que eles se reconciliem com Deus. Então, o objetivo que a gente tem como pais é fazer com que nossos filhos eles possam ter o autocontrole. Lembra que são os dois aspectos depois do pecado, autolegislar e autogratificar. Então, autolegislar é beneficiar a si mesmo e autogratificar é buscar dar prazer a si mesmo, né? Então, esse é uma coisa que a gente tem até hoje, né? É a vida, nossa vida como ser humano é isso. A gente, ou em algum momento, a gente está se autogratificando ou autolegislando quando a gente não coloca os preceitos de Deus em primeiro plano, quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar. Então, nosso desafio é guiar, educar e disciplinar nossos filhos para que eles consigam serem governados pelos preceitos de Deus, né? Pelas coisas que Deus deseja para a vida deles, como é para a nossa vida, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, que o autocontrole ele vai ajudar em vários aspectos. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, as ações, Provérbios 14, 29, fala... alguém pode ler aí o Provérbios 14, 29, por favor? Porque a linguagem aqui não tá legal. Eu vou lendo aqui outra coisa. Então, até que alguém ache aí Provérbios 14, 29, tá bom? Então, o autocontrole, ele vai ajudar a criança a controlar a língua. Por exemplo, Provérbios 13, 3, que fala: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Emoções negativas, Provérbios 25, 28. Eu vou passar isso para vocês depois, tá? Como cidade derribada, quem não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio, né? E aí o Provérbios 14, 29, que é as ações. Alguém pode ler, por favor? O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve o coração dos justos. Desculpa, eu não ouvi, David. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Obrigado. Então, o mais importante nesse momento é a gente ajudar nossos filhos a terem esse autocontrole. Então, como é que a gente vai fazer isso? Por meio da disciplina, mais focado no coração. Porque o alvo dos pais é fazer com que os filhos se reconciliem com Deus. E não só tenham um comportamento, mas que tenham uma mudança de coração. Isso deve começar o quanto antes. E aí é uma coisa interessante, né? Que o fato de uma criança não ter entendimento moral, né, do porquê, por exemplo, você fala para ela fazer uma coisa e aí ela não entende ainda o que você está falando, isso não significa que você vai deixar de exigir dela aquele comportamento. É um pouco óbvio isso, né? Mas em alguns momentos a gente lidar com alguns conflitos. Assim, eu vejo aqui em casa mesmo, as nossas emoções às vezes entram em choque com aquilo que a gente acredita. Por isso que eu disse no tempo passado que eu acredito que uma das maiores dificuldades é a nossa fé. Não de acreditar, mas de aplicar. Porque a gente vai lutar contra o nosso próprio eu, em muitos momentos. Você vai estar lá com o coração, você fala, tadinho do meu filho, tadinho, né? Você vai estar ali cheio de emoções, né? Mas naquele momento você precisa colocar no seu coração que esse ministério da reconciliação ele é exercido por meio da disciplina e da demonstração. Então, o sentimento ele não é o que deve conduzir o nosso relacionamento no primeiro momento com nossos filhos, né? Mas é a prática, né, daquilo que a gente está querendo com que eles alcancem. Então é a disciplina do treinamento mesmo, por meio do treinamento. Então, por exemplo, ele dá um exemplo aqui, que é o caso da criança, né, que deixa a comida derramada no chão. Por mais que você fale com ela, dependendo da idade, ela não tem entendimento, né, dependendo da idade, não vai ter entendimento que aquilo não pode, né? Tá derramando no chão, ela derramou no chão, ela não tem uma moral ainda para ser responsável para isso.
Então o pai vai ter que limpar o chão, vai ter que pegar, né? Até o momento de chegar, ela tiver um pouquinho maior, se ela deixou derramar comida no chão, ela vai pegar. Então, essa situação faz com que os adultos e as crianças tenham uma diferença de aprendizado. Então, isso é uma coisa muito chave, gente. Pelo menos assim, para mim e para a Luz foi fantástico isso. A gente estava até falando isso esses dias com um irmão, que é o seguinte, nós adultos, a gente é baseado pela crença. Então, nós acreditamos, e porque nós acreditamos, nós fazemos. Se você for perceber 100%, eu posso arriscar aqui, mas baseados em estudos, que tudo aquilo que você pensa determina a forma como você age. Então, nós acreditamos e por causa dessa crença nós agimos. Com a criança é o oposto. E às vezes a gente quer impor isso para as crianças como se elas fossem adultas. Então, como é que funciona para a criança, né? A ação determina a crença. Olha só que louco isso, gente. A ação determina a crença. Um exemplo que eu tenho aqui muito interessante. Criança que às vezes você não quer ir ao culto ou não quer ficar na salinha. A gente passa por isso e já passou muito mais, mas hoje é bem mais leve. Porque a gente aprendeu dessa forma. Para mim, eu sei que o meu filho está na igreja e está na salinha, é o certo, e eu não discuto isso. Às vezes eu já discuti, por exemplo, coisas, atividades, assim, por exemplo, tinha aula de música, né? Eles não queriam participar, eu e a Luz, a gente não entendia que era o mais importante. Então, o mais importante era ele estar na salinha, né? Então, não era a atividade em si. Então, foi baseado na nossa crença, a gente tomou uma decisão. Agora, eles estarem na igreja e na salinha é uma crença que a gente tem, mas para eles não funciona assim, pelo menos não funcionava. Eles precisavam entender por meio da aplicação. Então, eles só iam desenvolver essa crença quando eles fossem treinados a ficarem lá na salinha. O exemplo que eu gosto de usar é o seguinte. Olha só como é que funciona. A criança, você fala assim, você tem que... Se ele falar assim, mamãe, papai, não quero ir para o colégio hoje. Aí você fala, você vai para o colégio sim, você vai para o colégio. Aí você briga, né? Levanta ele, dá banho, faz tudo, arruma a roupa, leva para o colégio, mesmo chorando, esperneando, você vai ficar no colégio. No dia que chega no culto, a criança faz a mesma coisa e você fala assim, não, tadinha, não, isso aqui no culto não, porque ele não está gostando, não vai fazer bem dele. E aí você pega e abre mão disso. Olha só a inversão de valores, né? A criança entende que a crença da criança vai ser determinada pelo que ela faz e não pelo que você diz. Então, se você... Olha os valores que vai criando na cabeça da criança. Se você determina que ir para o colégio, você paga um preço, você faz com que ela esteja no colégio, você obriga ela a estar, você fala, você vai porque eu sou seu pai, você vai obedecer. E aí chega no culto, você abre mão disso, você está falando para ela que o colégio é mais importante do que ela está no culto. E automaticamente ela começa a entender que outras coisas são mais importantes do que outras, no sentido de o que você diz não necessariamente é o que você acredita. Por isso que eu disse que eu acho que o mais difícil é a aplicação da nossa fé. Então, você acredita, né? A gente acredita que ir para o culto é importante, mas na hora de aplicar, a gente cede. A gente não é firme, porque está baseado na emoção e não naquilo que a gente necessariamente acredita. Então, para a criança, isso é um exemplo, entre tantos outros exemplos que a gente pode usar, como devocional. Não quero devocional. Aqui a gente passa muito por isso, assim, né? Ainda passa. Em graus menores ou maiores, vamos fazer uma devocional, não quero, é chato, não sei o que, né? Mas vamos fazer, a gente faz. Então, se eu abro mão disso, num outro momento que eles estiverem jogando, e aí eles têm que fazer atividade de casa,
e eu for firme com eles, nesse caso é a Lourdes, que é mais disciplinada do que eu comigo, do que eu, eles vão entender que a disciplina de casa é mais importante do que ler a Bíblia. Aí quando o filho está com 15 anos, com 17 anos, a gente quer exigir deles um comportamento ou uma fé do qual a gente não construiu desde o início, porque a gente não entendeu que desde o início o que a gente faz é o que determina a crença dele, e não o que a gente fala. Então, isso para a gente foi uma guinada, assim, né? A gente percebeu que a gente tinha muitos comportamentos que eram bem esquisitos, a gente ainda tem várias dificuldades, mas a gente aprendeu, né? E assim, está aprendendo, na verdade, que o que a gente determina é mais importante do que a gente fala, porque a crença dos nossos filhos, eles já são crianças, ela é determinada pelo que a gente coloca para eles fazerem, não pelo que a gente acha que eles devem fazerem, ou porque eles estão sentindo, né? Então, essa crença mostra muito o coração humano, que é aquela questão, né, de se autolegislar e autogratificar. Por que um filho não quer fazer uma devocional? Né? Pensa aí rapidinho, né? Assim, porque ele não quer, é chato, porque ele não é prazeroso em alguns momentos, porque ele quer fazer outra coisa, ele está legislando que aquilo não é o que ele quer fazer, ele quer ver televisão, ou ele quer brincar com o brinquedinho dele, entende? Assim, o autolegislação e a autogratificação começa a ficar muito claro que o coração pecaminoso, né? Então, eu queria muito encorajar vocês com isso, de que os nossos filhos precisam serem colocados no confronto, vai gerar muito conflito pela prática. Então eles precisam fazer o que a gente fala. E vocês, pais, assim, nós como pais, a gente precisa ter a certeza de que isso é abençoado por Deus, né? Porque isso determina a crença dele. Então, se hoje você abre mão de algumas coisas básicas, como devocional com seu filho, oração com seu filho, levar ele no culto, deixar ele na salinha, porque quando ele vai para a igreja, é na salinha que ele tem que ficar. Isso é determinado pelos pais, né? A igreja não vai determinar. Se você não acredita nisso, a igreja não vai fazer isso por você. Então tem que ser tem que partir da sua crença. Se tem coisas que você está abrindo mão em detrimento de outras, você está ensinando para ele que tem coisas mais importantes do que essa. Aí vai chegar um momento que quando ele tiver mais velho, ele não quiser ir ao culto, você vai ficar mal. Isso, Deus nos livre disso, que eu sei que assim é difícil pra caramba, sabe? A gente conversa com cristãos que têm filhos que já são adultos, são casados, é uma batalha. Mas quando você vai pensar no que você plantou, você começou a criar crenças no coração deles que eram diferentes do que você acreditava, porque você começou a pensar para ele como você pensa, quando na verdade o seu filho entende que o que você faz com que ele faça é o que vai determinar o que ele acredita no futuro. Não sei se faz sentido para vocês, mas para mim faz bastante assim. Você quer falar alguma coisa, Lúcia? Então, o objetivo geral do treinamento é alcançar o coração dos nossos filhos. Então, a crença deles vai ser estabelecida pelo que vocês determinam que eles façam, e não o contrário. Então, essa conversa, eu preciso conversar muito com meu filho, ele não entendeu. Cara, é isso mesmo, precisa conversar mesmo. Mas antes disso, ele precisa obedecer. Ele não tem moral, ele não é uma criança moralmente responsável. Você governa a vida dele, então você vai responder por isso. Então seu filho precisa fazer o que você manda. Ele faz o que você manda, ele não vai fazer com facilidade. A gente sabe que na prática é bem difícil. Mas a gente precisa ter a convicção que ele vai fazer aquilo que você acredita, ele vai fazer. Então se você acredita, a gente já falou, né, que é o Ministério da Reconciliação com Deus. Então, é importante estar no culto, é importante estar na salinha, é importante ter devocional. Se você entende que isso é o que Deus quer, ele vai fazer isso. Chorando, não chorando, vai fazer isso, porque a criança ela é moldável, né? Então chega um momento que ela se adequa a isso.
ela vai ficar chateada, vai ficar mal-humorada, vai ter comportamentos ruins em muitos momentos, mas faz parte, é assim mesmo. É assim mesmo. Lembra-se que a gente está sempre procurando se autolegislar e autogratificar. Então não esperem que seus filhos, que os nossos filhos vão aceitar essas coisas assim. No primeiro momento até pode, né? Nossa, que legal, ler a Bíblia e tal. Mas a rotina é chata. Quem gosta de rotina? Nem toda rotina é prazerosa. Nem toda rotina ela é. Você vê um fruto tão rápido. Então, o nosso papel como pais é fazer eles passarem por isso desde cedo, porque isso vai gerar a crença nele. Por isso que a gente percebe que quando ele estiver lá a gente está com o Júnior, né, que fez 11 anos. Eu sou muito agradecido por esse material, né, que ajudou muito. Eu e a Luz, a gente tem conflitos, uns fights, várias dificuldades. Quem conhece mais a gente profundamente sabe muito bem disso. Uma vez um irmão falou que eu e a Luz é que nem dois bicudos, né? Tá sempre assim, de atrito, né? E isso foi logo quando a gente casou. Foi um conselho muito sábio, né? Falou, gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês são diferentes pra caramba, vocês vão lutar, eu acredito. Foi um conselho, né? Possivelmente vocês vão lutar com coisas a vida toda, vocês não vão ser como fulano ou ciclano, porque vocês têm caráteres diferentes, vocês são difíceis, foi isso que falaram, né? Mas a gente já estava casado. Então, isso ajudou muita gente a entender que a gente realmente vai ter diversas dificuldades. Mas sabe qual é o bom disso? Que a partir do momento que a gente teve essa consciência, a gente não tem abrido mão de ter brigas mesmo, assim, para construir algo que Deus se agrada. Mesmo na nossa fraqueza. E o Júnior, com 11 anos hoje, o Júnior é testemunho do meu relacionamento com a Lourdes, sabe que eu perco paciência muitas vezes, que a Lourdes, às vezes, ela exagera na questão das regras, mas a gente tem resultados assim que eu vejo muito isso, assim, que foi fruto dessas pequenas aplicações, como eu compartilhei aquela vez que eu fiquei 4 semanas com o Nicolas, que está aqui do lado, para ele poder pedir perdão. Eu não ia fazer isso para ele, porque ele já entendia, ele foi lá e fez. O Júnior passou por diversas situações, às vezes com medo, né? E por aí vai. E hoje a gente vê que ele tem um comportamento porque ele acredita. Então foi muito difícil, assim, para mim foi extremamente difícil, a Luz sabe disso, porque eu não sou um cara disciplinado e eu sou muito emotivo. Eu sou um pai muito emotivo. Então eu fico assim, puxa, meu filho não, eu prefiro manter um ambiente de paz. Então isso tem um lado bom, mas não é muito saudável. Ao mesmo tempo que manter um ambiente também por meio da disciplina, também não é o melhor quando você já exagera, né? Então tudo em excesso é ruim. E aí, pra gente, como o nosso tempo está chegando ao fim, eu queria reforçar isso, que a gente assume o nosso papel de governantes dos nossos filhos, governantes morais dos nossos filhos, porque eles não são moralmente responsáveis. Eles estão crescendo nisso. Então, a nossa responsabilidade é moral com eles. Então, a gente precisa ajudá-los a crescerem nisso por meio da obediência. Porque a partir do momento que a gente insiste na obediência, a gente está construindo no coração deles a crença daquilo que eles vão levar para a vida toda. E que por meio do nosso pecado, eles vão procurar se autolegislar e autogratificar. Então é interessante, isso ajuda demais, sabe? Assim, quando você vê o comportamento, você vai tá se autogratificando. Que é o quê? Tá procurando prazer para si mesmo, né? Quer ser prazeroso, quero jogar, eu quero brincar, né? Quero fazer um monte de coisas que não é o que às vezes exige um sacrifício. Ou se autolegislar, que é começar a criar defender alguns argumentos do qual você nunca disse, né? Então ele vai procurar beneficiar sempre a si mesmo. Isso é diário, é no colégio, é na igreja, é com os amigos, em todas as situações, né? E aí a gente vem o treinamento do coração, né? Que por meio desse treinamento é que a gente vai gerar com que elas possam ser disciplinadas e terem um coração transformado para quando chegar o momento delas decidirem para serem, se quiserem
assumir um relacionamento com Deus, elas já entendem isso desde cedo, né? Então, as duas fases do treinamento moral, ela pode ser vista de duas formas. O desenvolvimento do comportamento e o outro é o desenvolvimento da razão moral, que é ela entender o porquê que ela faz aquilo. Então, são duas coisas que vão caminhar juntas toda a vida que a gente for guiando nossos filhos. Mas o mais importante nesse momento é a gente perceber se a gente tem essa convicção de que é por meio da prática que vou construir a crença do meu filho. Então, aquilo que eu acredito que é importante, eu não posso abrir mão. Se eu estou abrindo mão, eu estou dizendo para ele que ele pode acreditar nisso. Então, se eu coloco outras rotinas mais importantes do que as rotinas espirituais, eu estou falando para eles que é mais importante ele ir para o colégio, ele estudar, do que ele ter o tempo com Deus dele, do que ele ter a disciplina, a leitura da Bíblia, né? Você quer complementar aí, Luiz? Eu só queria complementar, lembrando, né, que se a gente, se nós não formos exemplo em tudo isso, não adianta fazer o trabalho, né? Então, como pais, a gente sempre tem que ser exemplo, né? Se a gente está ensinando, nossos filhos estão vendo que a gente está praticando aquilo. Então, é muito importante a gente sempre pensar nisso, né? Porque a gente, às vezes, exige do filho as coisas que, às vezes, a gente não faz. Né? Ou não está disposto a fazer. Ou não está disposto a fazer, né? Então, seus filhos estão vendo também se você paga o preço, né? Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso, né? As devocionais que a gente faz, a gente prepara antes, né? As devocionais que a gente faz normalmente com eles, a gente pensa, né? Em como fazer, a gente prepara, né? Pensando de que forma vai ajudar, né? Até de uma maneira mais lúdica, para não pesar a criança, né? De uma maneira mais leve, para passar a mensagem. Fazer algo simples. Não é falar assim para a criança, abre a Bíblia aí agora e tá, né? Mas é você pensar mesmo, eu sou exemplo, e pensar, eu estou preparando algo especial, uma devocional especial para o meu filho ou para minha filha. Então, eu acho que isso é algo importante da gente pensar, né? Porque senão vai passar como se você estivesse pregando. Não que é um tempo especial, né? Porque a devocional é um tempo especial. Esses dias eu e o Lei estava aqui assistindo, pegamos uns vídeos antigos das crianças, né, com eles, e a gente estava assistindo, onde a gente estava louvando, né? E cada um com um instrumento de brinquedo. O Nicolas nem cantava direito, muito engraçado. É muito bom, né, rever esses vídeos, né? O Juninho cantava assim, aquela força para louvar a Deus com todo o coração, naquela Depois pureza, a gente compartilha, é muito engraçado, cara. Então, assim, é muito especial, foi muito especial olhar e ver assim... Ver hoje, né? E ver hoje, né, o que a gente tem plantado, né, o que a gente já tem colhido, né? E esses dias foi aniversário do Júnior e ele estava tão grato. Grato a Deus, assim, profundo demais, foi muito legal. E eu achei que porque a gente está isolado ele ia ficar triste e tal, nada, ele estava super feliz, super feliz. E aí, eu acho que ele achou que nem ia ter nada, eu cheguei com um bolo aqui, ele falou, nossa, um bolinho simples, e ele estava assim, super grato, né? Então... eu fiquei assim, nossa, eu achei que ele não fosse ficar tão feliz, que ele ia reclamar. E assim, foi tão puro, tão especial, sabe? Eu fiquei pensando na jornada dele, desde que ele começou a estudar, né, meditando, né? Como ele tem buscado a Deus. E o Nicolas também, né? Tem buscado a Deus. O Nicolas é muito questionador, então a gente... tá sempre ali ajudando ele a ter as experiências para ele enxergar a Deus, né? Então,
O Nicolas, a gente está sempre dando exemplo, mostrando situações que acontecem no dia a dia, né? Depois ele até vem falar, nossa, mamãe, papai do céu me protegeu ali, porque foi difícil ali, eu achei que eu fosse me machucar. Então, vendo Deus nos cuidados, né? Então, assim, é muito especial, né? Então, a gente não pode esquecer que temos que ser exemplos, né? Tá bom? Obrigada. Uma coisa que eu ia falar aqui para a gente finalizar, que já deu o nosso horário, eu queria muito encorajar vocês, viu? Principalmente aí, David, os pais, né? Vocês aí que estão, as mães que estão com os maridos que não estão na igreja, mas que se eles se sentirem à vontade, talvez vocês podem conversar com eles sobre isso, né? Mas se não for o caso, vocês assumem, lembra de serem governantes morais, né? Então, vocês têm um papel bem difícil, mas a gente acredita que Deus vai abençoar muito vocês. Então, eu queria muito encorajar vocês a não abrirem mão disso, sabe? Eu sei que às vezes é difícil, porque deve gerar alguns estresses, né? De falta de harmonia, ou não, talvez, não sei. Mas é de vocês acreditarem que o pouco que vocês semearem diariamente com seus filhos vai gerar frutos de arrependimento. É o que eu acredito, né? É o que meus filhos são crianças ainda, né? Ainda estou na batalha como vocês aqui. O Júnior está com 11 anos hoje, mas a Lucidalva sabe que é uma fase que começa agora, que a criança muda muito, assim, né? E começa a entrar na pré-adolescência, é uma loucura isso. Mas uma das coisas que eu tenho guerreado aqui com a Lourdes as devocionais. Se tem uma das coisas que eu posso deixar para vocês, assim, da minha experiência, disso que a gente está falando hoje, de autolegislar e autogratificar, eu acho que a melhor coisa que a gente tem para fazer, assim, é começar com devocionais. Porque a igreja, ela é legal, né? Mas ela não faz muito sentido quando você não tem essa busca pessoal dentro de casa. Pelo menos assim, eu pensando nisso que a gente está falando para as crianças, tá? Não estou falando como adulto, não. Pensando nas crianças, que elas desenvolvem a crença pelos que elas fazem. Se você não tem devocional em casa, e você vai todo domingo para o culto, para elas é mais um dia de diversão, sei lá, ou alguma coisa assim, um lazer. Elas não entendem que ali é um culto a Deus, porque elas não desenvolvem isso em casa, né? Então, aí é aquele milagre mesmo, né? Assim, na minha concepção, de você querer que seu filho seja transformado porque você leva seu filho todo o culto, né? Mas se você não desenvolve a devocional diariamente com seu filho, então a gente já lê historinhas, por exemplo, a gente lia aqui historinhas que eu levava 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, quando eles eram menores, porque não tinha paciência, eles estavam lá, dispersava, e eu começava a ficar irritado, mas eu lia 2 minutinhos, então lia coisa muito breve. À medida que eles foram crescendo, eu fui estendendo coisas maiores. Hoje eles ainda leem aquela Bíblia em ação, que é um tipo HQ, né? A gente está lendo ela pela 3ª vez, voltando. Agora a gente está na série, né? A gente até brincou, não, agora a gente vai voltar para o Antigo Testamento. Aí eles estão curtindo, porque eles já leram diversas vezes em livros diferentes, mas cada vez que eles leem tem algo que eles percebem diferente. Então, hoje, honestamente falando com vocês, me alegra muito fazer as devocionais com meus filhos, porque me ajuda. Porque é profundo, assim. Eu dialogo com ele como eu estou dialogando com vocês. Hoje eu vou finalizar aqui, são 10h06, se alguém quiser sair, pode sair, mas 10h10 eu vou finalizar. Hoje, por exemplo, a gente estava lendo a história de Abraão, de Isaac, quando precisava de uma esposa. E aí é muito interessante, porque você pega a história e você precisa voltar no que já foi ensinado, que poxa, Abraão foi escolhido por Deus, aí tinha Sara, né? E aí tinha Ló, que teve Sodoma e Gomorra. Caramba, eu vim aprender essas coisas adultos e eu fiquei fascinado. Eles estão aprendendo desde cedo. Eles já sabem que a origem dos israelitas veio de Israel, que era Jacó, que Jacó era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão. E aí a origem do povo de Deus. Né? Então eles conseguem já observar isso. Então a igreja para eles nem faz tanto sentido na questão de culto de domingo.
né? Eles vêm lá como os amiguinhos, mas eles entendem que Deus é relacionamento, né? Que é leitura da Bíblia, que é a gente orar juntos. Então a igreja é um complemento. Isso é o que eles expressam, né? Na verdade, eu estou falando isso baseado no que eles expressam. Então, hoje vai ter culto. Aí eles falam, às vezes querem ir. Aí fulano vai. Fulano não vai, eles ficam chateados, porque vão por causa dos amiguinhos. Mas eu não me preocupo nisso com eles hoje. Porque lembra que eu estava falando? Porque a crença é determinada pelo que você aplica. Então, eles vão para o culto. Se a gente vai, eles vão para o culto. Eu não estou preocupado com o que eles sentem. Quer dizer, eu me preocupo, né? Que eu sou bem molengo com isso. Mas, assim, eu tô focado no que eu estou desenvolvendo na crença deles. Então, quero que quando eles chegarem com 15, 20 anos, eles vão para o culto, porque eles já sabem que aquilo foi determinado e virou uma crença no coração deles. Então, esses exemplos assim da devocional é o que mais eu acho que tem nos ajudado assim com eles. Não abrir mão de devocional. Às vezes eu estou cansado. Hoje mesmo eu estava com eles e eu fiquei irritado. Eles começaram a fazer tantas perguntas, e aí só que começou aquelas perguntinhas que eles começaram a ser sarcásticos, né? Começaram, esse fulano é muito feio, aí só esse desenho aí e tal, mas aí começam as perguntas e você vê que tá ali já se autogratificando, sabe? Querendo tirar prazer e em benefício, ter um prazer que não é o momento ali. Não, mas assim, eu entrei, aí o Nico está aqui do meu lado, ele tá falando, papai, mas você falou que ele estava feio também. Aí você tenta amenizar, mas chega um momento que você fica cansado. Aí eu falei, encerrou. Conversa hoje, encerramos a devocional, oramos. Então vai ter esses momentos que você vai ficar impaciente, vai ficar irritado, mas você precisa fazer mesmo assim todos os dias. Não pode condicionar aquilo que Deus coloca no seu ministério de reconciliação pela sua fé, pelo que você sente. Lembra, para eles estão entendendo que o que você faz é que determina o que eles vão acreditar. Então, se a gente ficar muito baseado no que a gente sente, ou no que a gente está na nossa fé, a gente vai acabar ignorando essa questão de que eles estão construindo a fé por meio do que eles fazem. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou passar esse resumo para vocês. No próximo tempo aqui, a gente vai falar... É uma sequência, tá? Hoje a gente falou de treinando o coração da criança e continuando sobre a natureza pecaminosa do filho, né? Mas o próximo é a gente entender onde está o nosso filho, né? Nesse processo que a gente está falando. Onde é que está o seu filho, né? Aonde que ele está? Onde ele se encontra? Como que eu vou saber se ele já tem se ele consegue fazer isso ou aquilo, né? E o fator paterno, que é que vai determinar, né? Se é mais emotivo, se é muito legalista, né? Para que a gente possa concluir aí os extremos da paternidade. Então, no próximo encontro a gente vai falar sobre isso. Eu queria encorajar vocês, mais uma vez, durante nessa quinzena aí, a trocarem ideia uns com os outros, marcarem tempos, serem vulneráveis, né? O intuito é que cada um de nós possamos aprender. Nós estamos aprendendo também, então a gente fixa isso por meio do diálogo, por meio da oração de um ao outro, a gente criar essa conexão. Isso aí, é isso que eu queria compartilhar com vocês. A Luz está falando aqui, porque o Vinícius tinha falado isso, 1 hora é pouco, de verdade, é pouco mesmo. A gente, quando fazia esse tempo, era um estudo, né? A gente fazia, dava o quê? 2h30? Mais ou menos 2 horas, 3 horas, dava 3 horas. Mas sinta-se à vontade se alguém quiser sair, mas se alguém quiser compartilhar um pouco, a gente pode estender aí, talvez mais 20 minutos, se der, né? Aí é uma sugestão, tá? Porque eu sei que a gente tem responsabilidades, o trabalho está voltando ao normal. Mais 10 minutos a Luz está falando aqui. Quem gostaria de compartilhar aí alguma coisa? Eu queria compartilhar, assim. Eu fiquei lembrando das coisas que eu passei na minha infância, assim, que minha mãe me ensinou a fazer. Tipo, fazer faxina, limpar a casa. E era super difícil, assim, para mim. Eu não gostava. Eu não queria, mas eu sempre... dali que começou as minhas mais profundas orações, assim, de criança mesmo, né?
de que aquilo que não era prazeroso, que eu sabia que era o correto a ser feito, que Deus me desse, né, prazer e propósito e sentido, né? Aí até então disso eu trago hoje para minha vida, né? Hoje eu gosto de limpeza, eu gosto de limpar. Então é um exemplo meio assim, né? Meio simples, mas eu acho que a minha mãe me ensinou bem ensinado e foi por meio da prática, né? Então, que aí depois que veio a convicção de que a limpeza é uma coisa boa, é uma coisa boa para casa, para todas as pessoas que moram na casa. Então, assim, faz muito sentido, né, essa questão. Eu vejo com alegria, não vejo como um peso a questão de da gente ser bem, criar uma rotina mesmo com a criança. Eu gosto de rotinas. A gente tem feito os estudos, os devocionais aqui. Uma vez eu leio, outra hora ela lê. Aí ela tem a memória bem melhor do que eu. Aí ela, hoje sou eu, mãe. Aí eu pego a Bíblia assim, ela, não, mãe, hoje sou eu. Aí ela, tá bom, beleza, você lê então. Aí ela lê, eu faço as perguntas, aí para ver se ela está entendendo. Então, assim, tem sido super legal, é rápido também, não é muito demorado, mas eu tenho visto que para esse culto ela, assim, tipo, ela nunca ficou com preguiça nem nada, não. Uma vez ela não quis levantar, uma vez. Aí eu fui muito sem sabedoria. Eu deixei ela para trás. Nunca mais ela teve preguiça de levantar. Então, assim, né? Não sei. Mas ela gosta bastante mesmo, então sou muito grata por isso. Por esse coração, assim, né? E eu acho que a gente vai sendo treinado, né? Por essas duas perspectivas que vocês colocaram. Então, eu vou ficar mais atenta, vou revisar o conteúdo. Eu acho que vai ser bem bacana mesmo, né? Saber quando ela quer ter prazer. Eu vejo que é quando ela não quer compartilhar alguma coisa com os primos e tal. Ou quando eu estou muito perto de um primo dela e aí ela fica bem perto também. Ela não deixa eu abraçar, não deixa eu. Aí eu vejo assim, pô, então tá com medo, tá insegura da possível falta de prazer, né? E sempre se argumentando. Agora ela tá mais argumentativa, né? Mas a gente vai trabalhar nisso, assim. Então eu gostei muito dessa aula, acho que foi muito proveitosa. E eu acho que a gente vai crescer muito. Muito obrigada. Os exemplos foram ótimos também. Obrigadão. Muito bom. Tem tanto exemplo ainda, porque no momento oportuno eu compartilho com você. Tem muita história. São 11 aninhos aí que vai nisso aí de história de feitos desses pequenos aqui. Alguém mais gostaria de compartilhar um pouco? Fala, Lucidal. Vai lá, Lucidal, você tá querendo aí, você tá... Tô vendo você se aguentando aí. Fala, mulher. Não, hoje eu tô calada. Eu só escutando. Aprendi muito com vocês hoje, né? E eu preciso ser mais radical aqui na minha casa mesmo. Eu já pude ver muito no meu coração as minhas falhas. Não adianta, como a Rulei falou, né? Negligenciar uma coisa, não ensinar a criança e depois querer cobrar. Porque hoje nós não somos mais crianças, né? Já são adolescentes, né? É um desafio muito grande. Bem-vindo, né? O Leite e Lourdes. Aí a pré-adolescência do Júnior, né? Você vai ver que é muito mais desafiante, porque quando eles são pequenos é muita pureza, eles não questionam tanto quando eles começam a entrar nessa fase da adolescência, né? Então, assim, vocês vai exigir muita paciência de vocês, muito amor a Deus, né? E a Ele, para poder ajudar nessa nova jornada aí. Obrigado, Lucidalva. Obrigada. Você tá no mudo. Obrigado, Lucidalva.
Alguém mais? Dá pra alguém mais compartilhar. Tem mais uns 4 minutinhos aí. Então, beleza, irmãos. Vamos fazer uma oração para a gente finalizar, descansar. Ficamos aí com essa missão de ter o nosso tempo aí. E eu vou compartilhar com vocês o resumo, as escrituras que tem aqui. E uma coisa que eu queria só reforçar, que no tempo eu passo escrituras que às vezes a gente não leu aqui, tá? Porque às vezes a gente não lê aqui porque elas são reforçando uma ideia e às vezes elas são muito redundantes assim no reforço, né? Então eu pego uma escritura mais chave, compartilho, mas lá no tempo vocês estudarem mesmo, ler as escrituras que vai reforçar o que a gente está falando. Você pode finalizar com uma oração aí, Luz, por favor? Pai querido, muito obrigada por esse momento aqui, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, obrigado porque o Senhor é tão generoso conosco, nos dá pessoas, né, que ama tanto o Senhor, que quer tanto aprender, Deus, como a Rosana, o Valdir, a Lucidalva, a Elaine, a Juliana Belmoc, a Ju Costa, Deus. Muito obrigada, Deus, por cada um, pela Areta, pelo David, que o Senhor possa cuidar do lar de cada um, cuidar de cada criança, Deus, cuidar que cada um esteja perto do Senhor para educá-los com exemplo, com a Tua palavra, Deus, que possam ser cheios de fé, Pai, que o Senhor vai usá-los poderosamente, Deus. Por favor, Deus. Obrigada por essa noite, peço que o Senhor cuide da noite de cada um, cuide dos nossos dias, Deus, que estão por vir, né, Deus. Cuide dessa doença, Deus, desse vírus, né, Deus, que o Senhor possa eliminar esse vírus da face da terra, Deus, para que a gente possa viver em liberdade novamente, Deus. Eu sei que o Senhor sabe o motivo pelo qual o Senhor permitiu, né, Deus, mas que o Senhor possa também levá-lo embora, Deus, para que a gente possa voltar a viver normalmente a nossa vida, Deus. Obrigado, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e vai estar sempre cuidando, Deus. Em nome de Jesus, eu oro agradecido ao Senhor. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fique com Deus. Amém. Tchau. Obrigado, Viu, viu? David, Boa por ter noite. compartilhado aí o Meet. Valeu. Um abraço. Papai, olha isso. Dia de games, dia de festa.